A paz do Senhor é para você essa mensagem, é para você e sua família. Escute até o final. Quem vos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja Peniel. O versículo 1 do capítulo 12 de 1 Coríntios diz: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Amém? Eu gravei um vídeo recentemente, hoje ainda, em que fala sobre dons, a ciência dos dons. E nesse agora eu vou botar o tema ciência dos dons. Quando ele fala aqui, não quero que sejais ignorante, eu já falei sobre isso, né? Eu já falei sobre isso. Dentro desse texto bíblico, desse versículo, tem uma profundidade extensa, gigantesca. Uma delas que eu já falei, até citei um caso, né? Uma parte que diga que ele fala da ignorância, eu falei um pouco no outro vídeo. Mas nesse eu vou falar sobre a ignorância e não ouvir, porque o homem sempre quer falar, sempre quer colocar suas ideias, seus desejos, né? Pedir a Deus para realizar seus sonhos. Deus não é contra nada disso, realizar sonhos e tudo mais. Porém, há algo mais necessário ainda, que é ouvir Deus. Se Adão escuta a Deus no sentido de praticar o que ele disse, a humanidade não teria caído em desgraça, desculpa a expressão, mas a realidade é essa, como caiu. E muitos têm perecido por causa do fruto de Adão. Então o que eu quero dizer é o seguinte: ou a gente escuta Deus, presta atenção no que Deus está falando, porque Deus não fala numa linguagem que a gente não possa compreender. Para isso mesmo ele enviou o Espírito Santo, para nos esclarecer todas as coisas, para não deixar par profundamente sobre isso, cada detalhe, sobre cada dom, sobre cada manifestação dos dons pelo Espírito Santo. Então quem não crê, passe a crer, porque o Senhor manda que a gente se arrependa. Então não crer é também se arrepender, porque quem não busca não pode condenar quem busca. Quem não crê não pode condenar quem crê e dar lugar. Então é necessário, aleluia, crer. Não ser ignorante sobre isso. Que os irmãos quiserem orar no monte, deixe os irmãos orarem. Se os irmãos quiserem orar na praça, deixe os irmãos orarem. Os irmãos não podem praticar pecado, cometer idolatrias, né? Eles não podem ir contra a palavra de Deus. Mas enquanto estiver praticando a palavra de Deus, deixe os irmãos buscarem. Porém, é necessário orientá-los. Então, quando eu falei sobre a parte dos dons, eu falei sobre as cores das pedras. Existe a pedra branca, quando a gente olha o Senhor da revelação, que tem um significado, na visão, na revelação, na cor interior, quando a gente ministra, é o Senhor purificando para a pessoa ser purificada, purificando para a pessoa purificar outras, ou seja, a pessoa sendo purificada para outras serem avivadas também. É a pedra branca, né? A pedra incolor. É quando o Senhor se revela no interior da pessoa e faz essa mudança de dentro para fora. Quando a gente age muito no orgulho, na religiosidade, naquela visão fechada de reino, porque a visão do reino ela é ampla, é aberta. Eu não estou falando que pode tudo, eu estou falando que o Senhor ele respeita o livre-arbítrio, porém traça limites. Amém? Traça limites para que o homem não se perca. Então, quem não crê, passe a crer, porque sinais só seguirão os que crerem. Então, quando o Senhor usa alguém, é para edificação, assim como usa na palavra, assim como usa na doutrina, mas também usa no discernimento, que é para a gente discernir a operação do erro, a operação do inimigo, do diabo, a operação do espírito do homem, a operação de Deus. Então é necessário ter ciência disso. Então essa parte 1, eu estou me dedicando a isso, a falar sobre isso, sobre a pessoa não ser ignorante, ler a palavra, praticar a palavra, mas não andar só na letra. Eu não estou falando da letra Bíblia, todo o contexto bíblico, não. Eu estou falando de a pessoa usar
partes bíblicas para desfazer do que está se fazendo no mundo espiritual a favor da igreja. Porque eu vejo muitas pessoas indo de contra os dons por causa de algumas meninices. E eu já observei que tem alguns irmãos que usam os dons, no uso dos dons faz muita meninice, dizendo que o anjo está usando, que o anjo é meu senhor. Tudo isso é antibíblico, certo? Mas não é por causa de alguns que estão falhando que o Senhor não usa essas pessoas, só que precisa aprimorar. Se a liderança que está sobre ele for indouta, for uma liderança sem discernimento, com certeza ele vai continuar nesse erro. Assim como aquele irmão, aquele pastor que eu não vou citar nome, aqui eu não estou desfazendo de pessoa, estou dando um exemplo, estou comparando as coisas espirituais com as espirituais, como a gente foi orientado através de Paulo, ele fazia muito isso. Então, ele mesmo deu um exemplo de que foi muito longe na revelação, foi ao ponto de ele falar na carne. Na Covid, ele foi inferir e dizer que a pessoa ia amanhecer morto, caindo nas praças. E a gente sabe que foi uma meninice muito séria, escandalizou muita gente porque ele é conhecido na mídia. E não foi Deus que deu essa mensagem, que Deus não ia criar as pessoas para sair jogando, matando na praça. Como ele profetizou que ia cair morrendo, o espírito de morte ia vir. E eu sabia que não. Por quê? Porque eu sou alguma coisa? Não, porque Deus é grande, porque Deus revela, porque Deus dá o discernimento. Então a gente tem que estar lendo a palavra e discernindo. A gente não tem que correr dos dons, porém, permitir que o Espírito Santo nos aprimore, de maneira que a gente não fique abraçando qualquer vento de doutrina, mas também não despreze os dons e nem proíba falar em línguas estranhas. Amém? No próximo vídeo, que está ficando grande, se Deus permitir, eu vou continuar sobre esse tema dons, a ciência dos dons, que é mais profundo do que você possa imaginar. Que Deus nos abençoe, guarde e aplique a sua palavra nos nossos corações. Que toda ferramenta preparada contra nós não prevaleça. Shalom, Adonai.